Fala Maker, meu nome é Landy Júnior e esse é mais um vídeo da nossa série sobre skates elétricos. A gente vai falar de algo que é fundamental para qualquer setup, o combustível do nosso skate. A gente vai falar das baterias. E como existem vários tipos de baterias, várias composições químicas, vários tamanhos, a gente vai delimitar aqui o nosso problema, de certa forma, e vamos falar do setup que eu mais utilizo, que são com as células de lítio 18650. A gente vai falar então um pouquinho das células, do pack de baterias, da placa de proteção dessas baterias, né? Qual o pack ideal para o nosso setup, se a gente deve comprar um pack de baterias pronto ou se a gente deve montar o nosso pack de baterias, além de falar dos carregadores. E, antes de mais nada, vale dizer que lidar com baterias exige cuidado. É perigoso, mas não quer dizer que a gente não possa fazer. Então, o objetivo do vídeo é conscientizar vocês, para vocês saberem de características importantes e tomarem a decisão de comprar ou de montar o seu pack de baterias. Então, a gente acaba falando, né, de célula ou de bateria, e aí eu tenho aqui o exemplo de uma 25R, né? Ela é uma bateria 18650. 18650 são os parâmetros, digamos assim, de dimensão da bateria. A gente tem 18 milímetros de diâmetro por 650 de altura. Para vocês compararem, eu tenho aqui uma pilha A, essa pilha normal de 1.5 volt. Então o tamanho delas aqui lado a lado, né? A bateria 18650, ela tem uma tensão de 3.7 volts, ou a gente acaba considerando também 4.2, né, que é quando ela está totalmente cheia. Então, essa é a principal diferença entre elas, tá? Esse tipo de bateria é muito utilizado, inclusive nesses cigarros eletrônicos se utiliza isso, tá? Para as baterias do skate, a gente acaba utilizando as chamadas baterias high drain, ou seja, são baterias com alta capacidade de descarga. Isso porque o nosso skate exige muito dessas baterias, tá? E aí, obviamente, uma bateria dessa não vai movimentar o nosso skate. A gente precisa fazer as conexões dela e para isso a gente acaba, né, fazendo a conexão em série e também em paralelo. Vocês estão vendo aqui o exemplo de uma bateria 10S 2P, tá? Então, o que significa 10S 2P? 10S porque ela tem, digamos assim, 10 ligações em série, só que cada ligação dessa é composta por duas baterias que estão conectadas em paralelo. O que é uma conexão em paralelo? Uma conexão em paralelo é quando eu ligo positivo com positivo, negativo com negativo. E aí, a conexão em série é quando eu ligo o positivo de uma com o negativo de outra, tá? Então, como vocês estão vendo aqui, a gente acaba tendo, né, essa ligação, tanto em série como em paralelo. Para quê? A ligação em série é para aumentar a nossa tensão. Então, imagina que eu tenho ali, né, 4.2 por cada uma dessas células. Quando eu ligo, né, o positivo de uma com o negativo de outra, eu vou tendo, então, por exemplo, a soma disso. Então, 4.2, 8.4, e por assim por diante, né? Então, como eu tenho aqui uma 10S, eu estou falando de uma bateria de 42 volts. Como eu estou utilizando uma bateria que tem 2.500 mAh e eu estou fazendo a conexão dela em paralelo, ou seja, positivo com positivo, negativo com negativo, eu tenho um pack aqui que vai ser de 42 volts, 5.000 mAh, beleza? Parece meio confuso ali, mas você vai olhar as tabelas depois ali e vai entender melhor. Tá? A gente tem também aqui, parece uma bomba relógio, né? Mas é a BMS. Essa placa aqui acaba fazendo todo o controle, tá? Toda a gestão dessas conexões que a gente tem na bateria, tanto para carga da bateria como para descarga da bateria. Então a gente tem um exemplo aqui de uma BMS, eu tenho aqui para mostrar para vocês. Essa BMS, ela é uma BMS que segura até 60 A, tá? Essa BMS aqui, ela já é mais simples, é de, se eu não me engano, 30 A, tá? Então, a BMS, como eu falei, ela acaba tendo, né, esses cabos que a gente faz a conexão, né, em certos pontos da bateria, justamente para ela poder monitorar e saber se uma bateria está carregando mais ou menos que as outras. Quando uma das baterias, né, atinge já no seu pico de carregamento, ela para toda a alimentação das demais, para evitar que essa bateria que carregou primeiro superaqueça, enfim, tenha risco de explosão. Então, aqui o exemplo das duas células que eu mostrei para vocês, a 25R e a 30Q, que são as baterias que eu utilizo.
elas têm uma capacidade, né, parecida num primeiro momento, mas elas acabam tendo uma diferença significativa no nosso setup. Então essa verde a gente acaba tendo, né, 2.500 mAh, então se a gente ligar ela em paralelo 5.000 mAh, enquanto que a 30Q tem 3.000 mAh, tá, por célula. Então ligação em paralelo a gente vai ter ali 6.000 mAh. A descarga máxima da 25R é de 20A, enquanto que da 30Q é de 15A. Isso é importante quando a gente está falando da nossa BMS, eu saber a capacidade máxima, porque se eu estou fazendo conexões em paralelo, a minha BMS precisa comportar isso, tá? Então eu preciso medir o total, né, da corrente para eu poder dimensionar corretamente a minha BMS, beleza? E aí eu vou deixar aqui uma tabela de referência para vocês poderem ver algumas das principais conexões que a gente tem e dos packs de baterias que se utilizam nos skates elétricos. Então, por exemplo, a gente tem aqui a 6S2P, a 10S2P e a 10S3P, tá? Então, quantas células a gente tem para cada um desses packs e uma informação de referência, tá? Então, essa distância e velocidade que está aqui, ela é muito mais para vocês terem uma ideia dos ganhos que a gente tem de um setup para o outro, mas obviamente variam, né? Tem vários outros aspectos que a gente deve levar em consideração. Enfim, dá uma pausa no vídeo depois, olha com carinho essa tabela, acredito que ela vai ajudar vocês a entenderem melhor um pouquinho desse universo pack de baterias. E essa é uma dúvida que todo mundo tem, tá? Se eu devo comprar ou montar o pack de baterias. Aqui vale dizer que a gente precisa ter alguns cuidados. O primeiro deles é a gente conseguir baterias de qualidade, que a gente saiba a procedência do fornecedor e que seja confiável. Isso porque a gente vai exigir bastante dessas baterias, então essas duas que eu mostrei para vocês, elas são consideradas, né, bateria high drain, ou seja, com alta capacidade de descarga, tá? Além disso, tem uma outra característica, e aqui acaba sendo um pouquinho da dificuldade, é que a gente não deve fazer a solda com ferro de solda nessas baterias, porque a gente aquece demais a bateria, tá? Então, tem algumas características aqui que acabam sendo decisivas para você optar por montar ou comprar o pack já, né, de alguém que monta, de algum fabricante. Então, a escolha das baterias é muito importante e você precisa saber também que existem formas de se conseguir baterias utilizadas por um preço barato. Pode ser que sejam baterias boas, mas você não tem aquela garantia da vida útil dela, tá? Mas vamos lá, eu tenho, né, um budget limitado aqui. Tem alguma alternativa para eu conseguir baterias? Existe a possibilidade de você comprar, né, baterias de notebook, as chamadas baterias já viciadas, e tentar reaproveitar as células que tem ali. Comprar mais, né, comprar lotes de bateria e tenta reaproveitar. Qual que é o perigo e qual que é o grande receio dessa abordagem? É você ter a mistura de baterias. Então, por exemplo, eu não deveria utilizar uma 25R com uma 30Q. O ideal é que sejam todas 25R, todas 30Q, enfim, sejam o mesmo tipo de bateria, porque elas acabam tendo capacidades diferentes, e aí isso pode desbalancear o seu pack e gerar superaquecimento, enfim, ter risco de explosão. Mas é uma alternativa, daqui um pouquinho você pega aí um lote, né, de baterias da Dell, da HP, enfim, e consegue chegar nesse resultado. Eu particularmente não utilizo, eu prefiro optar por baterias novas. Um outro ponto, como eu mencionei para vocês, é que utilizando o ferro de solda, a gente eleva demais a temperatura da bateria e pode sim alterar a composição, não alterar a composição química, né, mas gerar alguma espécie de reação ou até mesmo de explosão dessa célula, tá? Então o correto seria utilizar a solda ponto, como vocês estão vendo aqui. Bom, e aí então, para quem que eu indico montar o pack de baterias? Para quem é curioso e para quem gosta de botar a mão na massa e tem coerência e sabe o que está fazendo. Para quem está simplesmente querendo montar o seu skate elétrico, procura um fornecedor, vai ser mais seguro, menos dor de cabeça, você não vai precisar testar célula por célula, né, fazer todo o processo de soldagem aí dos packs, enfim, você acaba atalhando bastante nesse caminho. Bom, e aí por último a gente vai falar então sobre o carregador de baterias, né? Como é que funciona, como é que eu escolho? Obviamente a gente deve escolher baseado, né, no que a gente está criando ou pensando para o nosso setup. E aí a gente tem aqui algumas informações de referência, normalmente vocês vão achar, né, dependendo do anúncio, como 4.2 ou 3.7, 3.6, enfim, varia.
Mas o que a gente acaba, né, tendo como referência, né? Para montar um pack, né, de 6S, a gente utilizando aí sempre 4.2, né, como referência, a gente vai ter então 25.2 volts. Se a gente estiver falando de um pack de 10S, a gente tem 42 volts. E de 12S, 50.4. Então o nosso carregador vai ter que acompanhar, digamos, né, essa tensão que é esperada ali para a bateria. E aí a corrente fica entre 1A e 3A. Não adianta querer carregar muito rápido a bateria, porque você vai exigir demais dela e você vai colocar em risco o seu setup, o seu pack de baterias. Então pense no carregador, né, intermediário entre 1.5 2 amperes para fazer o carregamento. Vai demorar um pouquinho mais, mas você vai carregar com segurança. E aí aqui a gente tem então um exemplo, né, desses anúncios em que você tem, né, informações dependendo variada. Então você pode ver que, por exemplo, nesse carregador da direita, como existe essa variação, né, ele coloca ali como 50.4 e 44.4, tá? Para uma bateria de 12S. E aí tem a corrente, como eu mencionei para vocês ali, de 2A nesse anúncio da esquerda, e ele acaba fazendo, né, o anúncio ali também meio misturado. Como eu falei para vocês, normalmente a gente vai achar essas três referências, 4.2, 3.7 e 3.6. Além disso, uma característica bem importante é pensar nos conectores que a gente vai ter. Esse conector é o conector que vai na bateria, tá? E não o que vai na luz. Óbvio que o da luz também, a gente tem aqui o nosso padrão PTBR aqui com uma tomada de 3 pinos, tá? Eu acabo utilizando esse padrão DC, mais especificamente o de 2.5, tá? Então são características importantes de você avaliar. Bem, eu espero ter coberto aí boa parte das informações que você precisa na hora de escolher uma bateria ou até para passar a especificação para alguém montar o pack de baterias para você. Eu fico por aqui, valeu!